Olá, gente. Vamos fazer mais uma aplicação aqui da lei de Ampère, né? Esse outro exemplo, que é o 5.8, ele fala para encontrar o campo magnético gerado, né, por uma superfície com a corrente dada por isso, K igual a K vezes x chapéu, fluindo na direção, no plano, né, x, y, tá? Que é o da figura aí abaixo. Então eu tenho um plano que é isso que eu tentei representar aqui nessa cor próxima do amarelo, né? E aí eu tenho nessa situação um, um vetor corrente aqui nesse K, né, fluindo ao longo da direção x, tá? Então a pergunta é qual que é o campo magnético gerado, né? Quanto que vale B aqui nessa situação, né? Se vocês derem uma olhada no livro, ele vai tentar justificar para vocês ao longo de alguns passos ao longo de um parágrafo qual deve ser a direção do campo magnético gerado por essa situação, tá? É, eu acho a discussão um pouco exaustiva, mas eu prefiro usar diretamente aqui a regra da mão direita para a gente conseguir estabelecer qual a direção desse campo, tá? Então, lembrando que na regra da mão direita, o polegar ele aponta na direção da corrente. Então, imagina que o polegar está aqui apontando na direção x, né? E quando isso ocorre, os dedos da mão vão apontar na direção do campo, tá? Então, a tendência do campo aqui é ter essa direção, né, circular, né? Mas no sentido anti-horário, tá? Como eu tenho um plano, na verdade, vocês poderiam imaginar que eu tenho a tendência do campo é fazer isso, né? Mas para campos adjacentes, esse aqui está subindo e esse está descendo, né? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um campo subindo e o outro descendo, e por aí vai. De forma que na parte de cima o que resulta é o campo para cá, e na parte de baixo o que resulta é um campo para lá, tá? Então, olhando no nosso desenho, né, a gente vai ter que o resultado vai ser um campo magnético que tende a ir nessa direção na parte de cima, tá certo? E nessa direção na parte de baixo. Considerando que aqui é o Y, né? Na parte de cima ele tende a ir a menos Y chapéu, na parte de baixo a mais Y chapéu, tá? Essa é a tendência do campo aqui acima e abaixo, tá? Isso aqui é Z maior que zero, isso aqui seria Z menor que zero, tá? Então, olha só, beleza, concordando que o campo tem que ter essa direção, né? Agora a gente tem que, de fato, achar o módulo dele, né? Então, para isso, a gente tem que usar a lei de Faraday, a lei de Ampère, estou me adiantando, né? É a lei de Ampère. A primeira aqui que a gente vai usar, igual a μ0, corrente interna ali, né? Essa é a lei de Ampère. Então, para utilizar a lei de Ampère, a gente tem que fazer essa integral e para isso a gente tem que estabelecer um loop amperiano, tá? Um loop em que eu conheço o valor do campo em todos os seus pontos, né? Para esse caso, que tem uma característica, ele tem uma característica aqui que é cartesiano, né? Não é nem esférico, nem cilíndrica. A melhor forma da gente fazer isso é estabelecer aqui um loop de corrente, vou fazer ele aqui do lado, que seja um retângulo, né? E aí eu vou fazer ele percorrer esse sentido aqui, ó. Onde eu desenhei pontilhado, eu estou tentando representar que está abaixo do plano, tá? Que eu não estou vendo, estou vendo só. Eu não estou vendo porque o plano está cobrindo ele, né? A visão dele. Então, como o campo ele tem esse sentido também, então aqui na parte de cima o campo também aponta para lá, né? Está aqui o campo apontando para lá. E a mesma coisa na parte de cá, o campo está apontando para lá, né? Então, olha só,
Então, o que que a gente vai ter aqui no nosso problema, né? Então, eu teria uma integral que teria que ser feita em 4 regiões, né? Que seria aqui em cima, 2 aqui na lateral, 3 embaixo e 4 aqui do outro lado, né? Mas em 2 e 4, né? O que que a gente tem? O campo ele está apontando para lá, né? E os DL estão apontando para baixo ou para cima, né? Mesma coisa do outro lado também, os DL estão apontando para cima, tá? Então, o que que significa isso? Se eles estão apontando para cima, né? Isso aqui é 90 graus, isso significa que BDL nesse caso vai dar 0, tá bom? Então, só vai ter contribuição da parte de cima e da parte de baixo. Então, usando a lei de Ampère, a gente vai ter BDL μ0i, né? Quem é o B? Nesse caso, a gente vai ter contribuições só da parte 1, só da parte 1, né? E da parte 3, tá certo? Então, esse BDL vai ser da parte 1, eu vou ter B vezes L. Da parte 2, eu vou ter também BL, tá? Estou chamando esse tamanho aqui, ó, de L, tamanho total, né? E do outro lado, o que que eu vou ter? Eu tenho μ0 e eu tenho que descobrir qual que é essa corrente aqui dentro, né? Mas como eu tenho a densidade de corrente, que é K, eu só tenho que multiplicar pela largura que eu estou considerando. E essa largura é o próprio L, né? Então, esse loop amperiano que eu desenhei, ele vai dar aqui nessa região um certo valor de corrente que está fluindo ali, tá? E esse valor de corrente é simplesmente K vezes L. Então, o que que eu encontro, né? Eu vou ter 2BL, que são iguais, μ0K vezes L. Felizmente, esse L que é arbitrário pode ser cancelado. E eu fico com B é igual a μ0 K sobre 2, tá? E aí eu vou ter duas situações que eu preciso considerar, né? Então, como a gente já reparou, eu vou ter um campo magnético que ele vai ter dois casos. Na parte superior ele aponta para menos y e na parte inferior mais y. E em cada um desses valores ele vai ter μ0k sobre 2, como sendo o módulo. μ0k sobre 2, negativo porque eu estou considerando a parte de cima. Então aqui é y chapéu, isso aqui é para z maior que 0. E eu vou ter a parte de baixo, que seria μ0k sobre 2, só altera o sinal, y chapéu, isso é para z menor que 0, tá? Então, esse é o valor do campo gerado nesse plano percorrido por essa corrente que ele deu para a gente, essa corrente K vezes X, tá certo? Então, essa é a nossa segunda aplicação da lei de Ampère.